Eu acredito em milagres. Amém? Certa vez eu estava lendo um texto, uma crônica sobre a fé de um autor anônimo. Isso já tem mais de 10 anos. E esse autor, ele fez uma tríade muito interessante. Ele disse o seguinte, que a fé está muda para o desânimo, está surda para a dúvida, e está cega para as impossibilidades. A fé está muda para o desânimo, a fé está surda para a dúvida, e a fé está cega para as impossibilidades. Li aquela frase há 10 anos atrás, acho que até mais do que isso, e isso me marcou profundamente. Eu quero te convidar, se você quiser, abrir a sua Bíblia, ligar o seu smartphone, ou acompanhar aqui pelo telão, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 57. Lucas 1, 57. Diz assim a palavra de Deus: Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha, e para a admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Eu quero que você guarde o versículo 64, que diz assim: Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Aleluia! Eu estava com uma grande expectativa de poder estar aqui hoje. Deus sabe disso e pela graça de Deus eu espero que essa palavra seja transformadora ao seu coração como ela tem sido ao meu. Sabe por que eu acredito em milagres? Porque milagres não se explicam. Milagres simplesmente acontecem. Na agenda de Deus não dá para você colocar na sua agenda do céu o dia que o milagre vai acontecer. Dia tal, tal hora, em tal lugar o milagre vai acontecer. Não dá para como planejar o dia que o milagre acontece. O milagre simplesmente acontece. Na hora, no tempo, no jeito, na forma que Deus quer fazer, Ele faz o milagre. O Espírito Santo é livre para agir aonde Ele quiser, através de quem Ele quiser, para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu gosto muito desse texto. Hoje eu não vou fazer um sermão presbiteriano, tá certo? Não vai ter 3 pontos, vai ser uma conversa com vocês sobre a história da família de Zacarias, de Isabel, pais de João Batista. E esse texto que nós lemos a partir do versículo 57 é o desfecho de um longo processo que está acontecendo na vida dessa família, e você pode depois, se você quiser, em casa, ler desde o início do Evangelho de Lucas, e você vai entender todas as nuances dessa história. É interessante pensar em Zacarias e em Isabel a partir dos seus nomes. O nome diz muito a respeito de uma pessoa. Eu lembro quando era criança, meu pai disse que colocou o meu nome de Ricardo, porque ele tinha uma pessoa que dizia Ricardo Coração de Leão. Eu nem lembro muito bem o que era isso, não é?
E meu pai sempre brincava, Ricardo, coração de leão. Alguém já ouviu isso aqui alguma vez? E eu me lembro disso. Confesso que muitas vezes eu estava com o coração de rato, mas eu tenho tomado posse, mais do que nunca, para ter o coração de leão, principalmente o do leão da tribo de Judá, o leão que vai rugir um dia e vai botar fim a toda a história, e ele vai ser agora aquele que vai reinar para a glória eternamente. O nome Zacarias é uma combinação de duas palavras. Zacarias é uma combinação da palavra lisicor, que significa lembrar, e a palavra Yah, ou Yahvé, Jeová, que significa Senhor. Então, o nome Zacarias, quando alguém olhava para Zacarias, principalmente o judeu que tinha o significado no nome, quando olhava para Zacarias, não entendia a palavra como Zacarias, entendia a palavra pelo significado do nome. E o significado do nome Zacarias era: o Senhor lembrou. Repita comigo: o Senhor lembrou. Então, quando Zacarias chegava, alguém dizia assim: o Senhor lembrou, está chegando por aí. Sua mulher, por coincidência também, chamada Isabel, também tem uma combinação de duas palavras no hebraico que descrevem o seu nome. A primeira é Elishevá, que significa promessa. E é muito interessante porque Elishevá vem de uma outra palavra, os jovens aqui, até lembrei da galera aí, que está ligada ao Shabá, ou Shaba, não sei, vocês falavam isso aí algumas vezes, escutei a nossa juventude falar. E o nome Isabel significa o Senhor prometeu. Repita comigo: o Senhor, Zacarias, o Senhor lembrou. Isabel. Então, se a gente pudesse juntar os dois significados e viesse o casal de mãozinha dada para assistir o culto na igreja no domingo, poderia ser da seguinte forma: a gente diria assim, aí vem o casal, Deus se lembrou da promessa. Porque o Senhor prometeu, ou promessa de Deus, e o Senhor se lembrou. Esse casal tinha um significado muito forte no seu nome. E esses dois nomes significavam: Deus se lembrou de uma promessa. Zacarias também, se você olhar um pouquinho lá atrás, vai dizer que ele era filho de Abias. Abias fazia parte de uma das ordens sacerdotais dos 24 turnos que cuidavam da adoração no santuário. Você está comigo? Para não confundir sua cabeça. E então, Zacarias vem de uma linhagem, de uma família que é comprometida com Deus. Zacarias, desde pequeno, foi acostumado a viver nos caminhos de Deus. Ele foi levado para conhecer mais da palavra desde pequeno. Isabel, ela tem origem no sacerdote Arão. E nós conhecemos toda a história, principalmente aqueles que já conhecem a história do Antigo Testamento, a importância do ministério de Arão, irmão de Moisés, que foi um grande braço na vida de Moisés para livrar o povo do Egito e da escravidão. O sacerdócio de Arão tem uma importância enorme dentro da palavra. Então, era um casal, além de ter um significado muito forte em seus nomes, eles tinham uma história familiar muito intensa com Deus. Tanto a família de Zacarias, quanto a família de Isabel. Pessoas que conheciam a palavra e que estavam acostumadas a ouvir sobre os relatos de milagres de Deus na vida deles. Então, isso é muito interessante pensar sobre eles. Outra coisa que diz, se você quiser, o pessoal pode projetar, em Lucas capítulo 1, versículo 6, há uma descrição muito bonita sobre esse casal, que é formidável, porque vem da boca do anjo, não é um ser humano que diz, mas é um enviado de Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 6, além deles terem um nome com grande significado, você está comigo? Além deles terem uma linhagem familiar de grande significado pelo compromisso que ambas as famílias tinham com Deus, olha qual é a visão de Deus sobre eles. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, peraí, olha só esse casal. O significado que se juntar aos dois é: Deus se lembrou da promessa.
Os pais de Zacarias faziam parte de uma ordem sacerdotal importante. Depois do reinado de Davi, foi a ordem sacerdotal mais importante. Os pais de Isabel fazem parte da ordem de Arão. E agora Deus diz que o anjo diz que eles são justos aos olhos de Deus e que eles obedecem a Deus de uma forma irrepreensível em todos os seus mandamentos. Mas tem mais um pouquinho, eu estou apresentando para vocês a família de João Batista. Versículo 7. Aí tem um outro detalhe sobre eles. Diz que eles não tinham filhos e eles já eram de idade avançada, e diz mais, que Isabel tinha uma enfermidade, que ela era estéril, então o seu físico não podia gerar um filho. Olha que interessante, uma família que conhece a Deus, desde a sua história passada. Pessoas que, se juntando o nome, têm o Senhor se lembrou da promessa. Pessoas que eram justas e irrepreensíveis e temiam a Deus, tinham uma enfermidade no seio da família incurável. Não havia naquela época nenhum tipo de tratamento para endometriose, para fertilização de uma forma artificial, não havia. E eles então padeciam, embora tendo toda uma história familiar no nome, na essência com Deus, eles não tinham filhos, eles já estavam velhos, tinha uma série de fatores que agravavam as dificuldades que eles estavam vivendo. Isabel era uma mulher judia, e para uma mulher judia, ser estéril era como se ela tivesse sido amaldiçoada. O judeu considerava as estéreis como mulheres de útero seco. Não havia vida, havia morte, era como se o útero de uma mulher estéril fosse um deserto. Porque eles davam muita importância, na sua sucessão familiar, à herança dos filhos. Eles acreditavam nisso. E Zacarias, por coincidência, e aí é muito interessante, né, porque o nome Isabel significa Deus prometeu, a mulher que tem no seu nome Deus prometeu, tem no seu útero um deserto. E o Zacarias, que é o sacerdote que ia constantemente no templo adorar, louvar, bendizer a Deus nos seus turnos de adoração, ele era um homem que também, podia-se dizer, tinha uma história inválida. Porque para o judeu, a sucessão da história de um homem está no seu filho. O filho é a extensão do pai. E então haviam problemas dentro dessa família, embora uma família temente a Deus, que andava nos caminhos do Senhor, que tem toda uma história por volta dela, na presença de Deus, aparentemente insolucionáveis. E eles conviveram com esses problemas insolucionáveis por muitos e muitos e muitos anos. Deus se lembrou da promessa. Até os 20 anos, nada. 30 anos, nada. 35, 40, 45, 50, 60, eu não sei quantos anos eles tinham, mas eles tinham idade avançada. Viveram anos como se o Deus que tinha o significado do nome deles havia simplesmente esquecido das promessas. Porque se juntando os dois nomes Deus se lembrou da promessa, na velhice, até então, Deus não havia se lembrado, ou havia se esquecido deles. E aí, o que eles tinham diante deles? Você está comigo? Uma grande e absurda impossibilidade. E aí começamos, então, a esquentar na nossa mensagem. Começamos a ligar os motores, porque a impossibilidade é exatamente a razão por que o milagre precisa acontecer. Eu acredito em milagre por causa da impossibilidade. Porque se tem possibilidade, não tem milagre. Então, a impossibilidade é a base que revela o milagre. As histórias difíceis, as lágrimas, as esperas, as dores, os problemas aparentemente insolucionáveis que eles estavam vivendo já na idade avançada, é que a matéria-prima do milagre é a impossibilidade. Guarde isso. A matéria-prima do milagre é
a impossibilidade. Para você guardar, não vou ficar fazendo isso, diga para quem está do seu lado, a matéria-prima do milagre é a impossibilidade. É a impossibilidade. E aí eu fico pensando na história de Zacarias, esse pastor, esse sacerdote, que entrava no templo e o sacerdote ele representava o povo diante de Deus, e quando ele saía de lá, ele falava com o povo que Deus tinha falado com ele. Esse homem ficava no seu turno, cada sacerdote no seu turno, ficava uma semana isolado em jejum no Santo dos Santos, só orando, adorando e mantendo a brasa acesa do altar de incenso. E ali eles ficavam adorando, glorificando, recitando versículos bíblicos, cantando, bendizendo e louvando a Deus. Imagino eu que este homem, muitas vezes ali, sozinho, sem ninguém, inclusive amarrava até uma cordinha no sacerdote, porque se ele passasse mal, tivesse queda de pressão, tivesse problema de fome, o cara não vinha depois de uma semana, eles puxavam lá o cidadão. Então eu imagino quantas vezes Zacarias, no seu coração, na sua adoração, pensava, Senhor, meu nome se diz, o Senhor se lembrou, lembra de mim, eu quero um filho. Lembra da minha esposa, ela é enferma, Senhor, ela é doente, ela não pode ter, ela é estéril. E aí, no seu período de adoração, diante de todas as impossibilidades, olha o extraordinário começando a acontecer na vida de Zacarias. Ele foi muitas vezes no turno lá, mas num desses turnos, algo extraordinário acontece. Sabe por quê? Porque o milagre sempre vai fazer do seu lugar ordinário o dia do extraordinário. Sua vida está correndo normalmente, no ordinário, no básico, um dia Deus vai mudar aquilo. É dentro do seu carro, é dentro da tua sala, na tua cozinha, no teu trabalho, na tua igreja, na rua. Aquele lugar, aquele ambiente que você está acostumado a viver, que você achou que nada poderia acontecer um dia naquela rua, naquele endereço, naquela casa, naquela esquina, naquele lugar, Deus vai fazer algo extraordinário e aquele lugar vai ser o lugar do milagre. E então, um dia, Zacarias estava lá, e, de repente, o anjo Gabriel aparece para ele e começa a conversar com ele. E no capítulo 1, no versículo 19, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. O anjo respondeu, sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Olha que palavra linda do anjo para Zacarias. Eu sou enviado de Deus e hoje, Zacarias, o seu turno não vai ser como era antes. Deus se lembrou da sua promessa. Olha o versículo 13. Olha que lindo o versículo 13. Não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará um nome de João. Versículo 13 diz, sua oração foi ouvida. Deus se lembrou da promessa, o significado dos seus dois nomes, Deus se lembrou. E sabe o que significa a palavra João, o nome João? O Senhor é gracioso. O Senhor gosta de agradar, é mais ou menos isso. Deus gosta de agradar quem Ele ama. Então, João significa o Senhor é gracioso. E aí, veja bem, aquele turno comum se tornou um turno extraordinário. O anjo traz para ele dizendo, todas as suas lágrimas, todas as suas orações, tudo que você e a sua esposa esperavam durante tantos anos, acabou. Deus se lembrou da promessa. A sua oração foi ouvida. Mas não foi só um filho, por exemplo, como Isaac e Rebeca tiveram, como Abrão e Sara tiveram. E eu não estou diminuindo a história de ambos, porque são histórias lindíssimas e de milagres. Mas existem alguns detalhes nesse relato, nesse anúncio da chegada de João, que para mim são únicos. E aí, olha o que diz o versículo 14. E é tempo então, Zacarias, em outras palavras, o anjo está dizendo para ele, em acreditar em milagres. Sabe por quê? Porque ele será motivo de prazer e de alegria para você. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Olha o versículo 15, não é só um filho,
É um filho de grande alegria, não só para uma família, mas para muitas famílias. Olha outra coisa que o anjo diz: não é só um filho da sua velhice, é um filho que será grande aos olhos do Senhor. É um filho que será grande aos olhos do Senhor. E olha o que diz o final, depois daquela vírgula ali: e ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Eu fui dar uma pesquisada para a gente poder mudar, tem algumas versões que dizem do ventre materno, mas diz que ele será cheio do Espírito Santo desde o momento que ele chegar no útero. No dia que ele for fecundado, através da sua relação sexual com a sua mulher, quando ele entrar, o esperma entrar no óvulo dela, e ali for concebida aquela criança, naquele momento, aquela criança já estará cheia do Espírito Santo. É meio doido isso. Mas é isso que está significando esse texto. E tem mais, não é só qualquer gestação. É uma mulher que carrega uma criança que está tendo uma experiência sobrenatural o tempo todo com o Espírito no seu útero. E aí, o versículo 17 diz o quê? Olha que mais bonito ainda, olha só o tamanho do milagre. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Você está comigo? Não é só um filho qualquer, não é só uma gestaçãozinha, não é só uma criança que está chegando. Há algo grande vindo junto com essa criança. E é por isso que eu acredito em milagres. Sabe por que eu acredito em milagres? Porque ainda que pareça impossível, ainda que pareça ilógico, ainda que o tempo possa ser prolongado e avassalador, quando o milagre acontece, ele acontece numa dimensão muito maior do que eu e você imaginamos. Não foi só um filho, foi o filho da velhice, foi o filho que entrou num útero seco, foi um filho cheio da presença do Espírito Santo e transformou o lugar de sequidão num lugar pleno da manifestação do Espírito Santo. Foi um filho que seria honrado por Deus, foi um filho que preparou as pegadas do Altíssimo. Por isso eu acredito em milagres. E se você lembra da história, nós não vamos falar desse momento, mas quando o dia que a Isabel, não vou falar com detalhes, né? Maria visita Isabel, a primeira revelação do Messias foi intrauterina. João Batista teve uma epifania no útero da sua mãe e ele entendeu que aquele que chegava perto dele era o Salvador. Ele não só ficou cheio do Espírito, aliás, já estava, que a mãe dele também, diz o texto, ficou cheia do Espírito. Olha que coisa mais linda. O milagre é a intervenção divina no curso natural da nossa vida. É quando Deus vem e parece que Ele está tomando as nossas limitações, as nossas dificuldades, e Ele vai dizer assim: eu vou intervir de uma forma sobrenatural, no ciclo natural da sua vida. É uma intromissão divina. E eu confesso que nesses dias de enfermidade que passei, vocês acompanharam, uma das coisas que Deus foi trabalhando no meu coração é que a grande motivação dessa intromissão não é a minha fé. Não é uma resposta ao que eu acredito ou deixo de acreditar, porque a minha fé é muito pequena. A minha fé grande na Bíblia é pequena, sabe por quê? A minha fé grande na Bíblia é do tamanho de um grão. Então você imagina a minha fé pequena, se a grande é do tamanho de um grão de mostarda. Então, o combustível, a motivação do milagre na minha cabeça, isso é uma leitura que Deus revelou ao meu coração, não é a minha fé, mas é o amor de Deus. É o amor de Cristo sobre nós, que decidiu revelar o seu poder, partilhar do seu poder, partilhar de si nas minhas limitações, nas minhas dores, nas minhas impossibilidades, e Ele faz isso porque Ele me ama. Tudo tem a ver com o amor incondicional que Ele tem por cada um de nós.
O combustível do milagre é o amor de Deus por você. E porque Ele te ama, você tem que acreditar em milagres. A essência das Escrituras é o amor de Deus. O amor do Deus Pai, o amor do Deus Filho, o amor do Deus Espírito Santo. Por amor, Ele nos criou. Deus não criou o homem esperando uma resposta do homem. Deus criou o homem para ser a resposta ao homem. Deus criou o homem por amor. O texto de Jeremias diz que Deus criou o homem com amor eterno. Então Deus já nos amou antes de nos criar. Com amor eterno eu te amei. Antes da nossa própria existência, ele diz em Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te escolhi e te consagrei profeta sobre as nações. Deus continuou nos amando de uma forma linda e extraordinária, mesmo depois da nossa rebeldia clara e velada contra Ele e contra o seu amor. Toda a história da Bíblia é uma história de amor. Por isso que quando você lê Gênesis capítulo 1, capítulo 2, aquele relato maravilhoso, e Deus coloca o ser humano no jardim, e aí vem o pecado, e alguém pode dizer assim, e agora? O incrédulo vai dizer assim, e agora? Deus criou o homem para amar, e aí no capítulo 3 ele vem e se rebela e peca contra Deus? Então o plano dele foi errado. E de repente alguém podia dizer assim, tem um plano B? Tem um plano B aí? Que esse plano A aí, ó, o ser humano pecou. E sabe o que eu tenho entendido? É que nunca teve plano B e nunca terá plano B, porque sempre o plano foi A, de amor. Então, ainda que o homem pecasse, Deus continuou amando, e aí Ele revelou o seu amor de uma forma muito mais superlativa ao homem, pela sua graça e pela sua misericórdia, que cobrem os nossos pecados. E por causa disso, por amor, esse Deus entrega o seu Filho. Por amor, Ele se faz homem e habita no meio de nós. Por amor, Ele vive no nosso meio e cura as nossas enfermidades e as nossas feridas. Por amor, Ele voluntariamente subiu o Calvário e foi para aquela cruz. Por amor, Ele levou cada uma das chicotadas, das cusparadas e das injúrias. Por amor, Ele foi sepultado sozinho. Por amor, Ele venceu a morte. Por amor, Ele ressuscitou. Por amor, Ele voltou para os céus para nos preparar um lugar. Por amor, Ele nos enviou o seu Espírito Consolador. E por amor, um dia Ele voltará. Perhaps today. Maranata. Maranata. Talvez hoje. Por isso eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres não baseados apenas nessa minha fé do Ricardo, que é limitada. Eu acredito em milagres por causa desse amor incondicional. Esse amor que envolve não apenas uma área da vida de uma pessoa, mas esse milagre que alcança a história de uma família. E que história essa história de Isabel e Zacarias e João Batista. Que experiência eles tiveram em ver Deus fazendo algo. E aí, terminando essa história, você está comigo ainda? Existe um momento na vida de Zacarias que, mesmo tendo todas essas experiências de revelação do Espírito, ele hesita, ele teve dúvida. E como consequência disso, o anjo Gabriel diz para ele, você não vai falar mais, você vai ficar mudo. E por causa disso o Senhor lhe impossibilitou de falar, e no momento que ele ficou sem condições de falar, porque não acreditou. Eu acredito, mas ele não acreditou naquele momento. Deus o convidou para um longo processo de cura do seu coração e da sua fé, e principalmente da sua consciência a respeito do amor de Deus. Não é meio estranho? Você está orando sozinho, de repente aparece um anjo, trazendo todas as respostas das suas lágrimas. O anjo aparece de uma forma sobrenatural e você olha para o anjo e diz assim, eu não acredito. E ele não tinha ninguém do lado dele para dizer, me belisca para ver se estou sonhando? Não parece uma loucura isso? Mas é isso que acontece, ele não acredita. Ele diz no versículo 18, no capítulo 1, como eu posso ter certeza disso? Eu sou velho, minha esposa é de idade avançada. E aí, eureka. Se você não acredita e é sacerdote, é profeta,
Você não pode falar, porque o profeta não pode falar o que ele não acredita. Então, para o profeta, a profecia não tem valor, já que ele não acredita nela. Então, fecha a boca. Não há razão para a profecia na vida do profeta, se ele não acredita nela. Por isso ele ficou quieto. E a reação de Zacarias é a reação que muitas vezes a gente tem. Deus está dando sinais, Deus está falando, Deus está abrindo os céus, Deus está mostrando coisas para nós, e a gente, limitado, achando que tem que colocar Deus numa caixinha, num box, para ver como ele trabalha, e talvez ele muda a forma que a gente acharia que ele deveria trabalhar, e aí vem a promessa e a gente diz o quê? Eu não acredito. Às vezes você não diz eu não acredito, mas você fica consumido pela ansiedade, pelo medo, pela angústia, quer buscar confirmação. O crente ele só não lê horóscopo para buscar confirmação. Não sei. Não, vou corrigir aqui, não sei. Mas que quer dar um jeitinho para saber se tem confirmação, dá. Quantos de nós, muitas vezes, não fazemos isso? E a reação de Zacarias, muitas vezes, é a minha relação. Nós simplesmente não acreditamos. Mas você sabe por que eu acredito em milagres? Porque o milagre é uma experiência integral e duradoura na minha vida. O milagre é uma experiência integral e duradoura na minha vida, e assim foi na vida de Zacarias. Não foi apenas a chegada de um filho, não foi o restabelecimento da sua fala, mas foi a cura de todo o seu ser. O milagre não é para parte da sua vida. Eu lembro que houve uma época, e eu quero que você me respeite, eu não estou fazendo isso com deboche, tá certo? Por favor. Mas eu me lembro na década de 80, final de 80, começo de 90, houve um movimento no Brasil que falava que haviam pessoas, e eu não estou... Veja bem, você tem que me entender, tá bom? Eu sou falho. Que tinham dentes obturados, dente de ouro. E aí uma vez uma pessoa foi me mostrar o dente de ouro, mas ela tinha mais uns 10 dentes cariados na boca. Então ela tinha um dente de ouro e uns 8 dentes cariados. Eu fiquei pensando assim, mas que Deus é esse? Que cura só um dente e deixa esse coitado cheio de cárie. Vai cair tudo, vai ter que pôr uma dentadura. Eu acredito, e eu quero que você me entenda, que o dente, Deus que cura um dente cariado, cura toda uma arcada dentária. E vi muitas pessoas ao longo da história dizendo, Deus me curou disso, mas a sua essência, o seu ser ainda continuava doente. Áreas da sua vida doente. E eu comecei a ir para as Escrituras e ver as histórias. Os milagres aconteceram e mudaram a história das pessoas. Aquela prostituta nunca mais se prostituiu. Aquele cego nunca mais parou de falar, porque Jesus teve misericórdia dele como filho de Davi. Aquele paralítico, quando cantava aquela música, eu danço, pulo, 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 na presença do rei. Lembra dessa música ou não? Eu acho que aquele aleijado que estava no tanque de Betesda era o primeiro a pular. Oh, glória! Aquele leproso nunca mais foi o mesmo. Ele abraçava as pessoas, ele mudou a sua vida, ele restaurou a sua vida. Aquele lunático no cemitério, aquela família, o pai dele, não foram mais os mesmos, a vida deles mudaram. Não foi só um evento, um episódio isolado. Foi um milagre, uma experiência integral e duradoura. Milagre não é para parte da sua vida, o milagre que Deus tem para você. Se você acredita em milagres e está esperando o milagre, é para toda a sua vida. É uma experiência integral e duradoura. Porque é assim que Deus age. Mas para Zacarias foi necessário um processo de 9 meses. Durante 9 meses ele não pôde falar. Imagina o profeta não falando por 9 meses. Eu imagino. Vendo as mudanças no corpo da sua idosa mulher. Um dia ele olha para ela, ele olha, a barriguinha está um pouquinho mais cheia. E aí vai passando o mês, a barriguinha dela vai crescendo. E ele vendo ela ficando cada vez mais com sinais claros de uma gravidez, e ele não podia falar nada. De repente, vendo ela fazendo de crochê ou de tricô o primeiro sapatinho do menino, e ele lá. Ela fazendo o chá de bebê, o chá de fralda, com as amigas da igreja e o sacerdote. Está lá.
Ele vendo todo o processo de gravidez, todo o ciclo natural acontecendo, e ele não podia falar absolutamente nada. Eu gosto de uma definição de São Tomás de Aquino sobre milagre, e São Tomás de Aquino vai dizer que milagre é aquilo que contraria a natureza do homem de uma forma superior. E nesse processo, Zacarias foi sendo contrariado com os seus medos, com as suas dúvidas, e Deus foi de uma forma superior fazendo tudo isso. E quando então o dia, já falei, a Maria chega e ele vê tudo aquilo acontecer, e ele não pode falar nada. Dá o discernimento como pastor da família do que está acontecendo. Ele não falou nada. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando na vida de Zacarias um outro processo de comunicação. Muitas vezes, Deus vai trabalhar na nossa vida para a gente poder se comunicar com Ele de uma outra maneira. Antes do milagre, Deus precisa tratar o caminho do milagre na sua e na minha vida. E alguns milagres acontecem porque ainda não foram mudados os caminhos que precisam ser mudados. E Deus então começa a estabelecer algo novo na vida de Zacarias. E o canal que Deus escolheu para falar com Zacarias, parece uma incongruência, foi o silêncio. O silêncio. Deus queria falar no silêncio. Deus fechou a boca de Zacarias para o mundo para abrir os seus ouvidos para os céus. Vou repetir. Deus fechou a boca de Zacarias para o mundo para abrir os seus ouvidos para os céus. E durante 9 meses, a única coisa que Zacarias conseguia entender diante da sua impossibilidade de fala foi o silêncio. Deus abriu os ouvidos de Zacarias para o silêncio. E no silêncio, Deus começou a falar com ele. Eu gosto muito de um texto de Isaías 30, versículo 15, que diz assim: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Deus gosta da quietude. Deus gosta do silêncio. E a gente está sempre muito agitado, muito inquieto, querendo falar, e às vezes a gente nem quer ouvir. E ali, no seu silêncio, sua fé, seu caráter, suas fraquezas foram sendo curadas, tratadas até o ponto do menino nascer. E quando o menino nasce, há aquela crise que nós acabamos de ler, como vai se chamar, como vai ser, como não vai ser. Ele então pede uma tabuinha, um pedacinho de giz, e ele escreve claramente o que ele acreditava. 9 meses depois, ele diz: eu acredito em milagres. O nome dele será Deus Gracioso, João. E naquele instante, diz o texto, o silêncio foi quebrado pelo poder da promessa viva. Ele voltou a falar, diz o versículo 64, imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar louvando a Deus. Por isso eu acredito em milagres. E como eu disse, algumas pessoas estavam na expectativa, eu trouxe essa história, porque essa história me fez identificar-me muito nesse período todo que eu passei com o problema que eu tive nas minhas pregas vocais. Mas como eu sou grato a Deus por essa enfermidade, e eu quero fechar essa história dando meu breve testemunho para você. No mês de maio de 2017, eu comecei a ficar rouco aqui na igreja, e eu fui procurar um otorrinolaringologista, achando, então, naquela época, depois de 15 dias de rouquidão, que eu estava com uma alergia, alguma coisa parecida. E quando eu fui primeira vez no médico, na clínica, ele diagnosticou que eu tinha um calo. Calo é um nódulo, como um nódulo com líquido, não é duro, na minha prega vocal. E ele diz: olha, isso aí você pode resolver fazendo fono, tratamento e acompanhamento com fonoaudióloga. Eu tenho um plano de saúde, a sessão é bem curta de plano de saúde, então ele disse: você vai ter que fazer algo muito longo, e eu fiz 6 meses de tratamento. Depois de 6 meses de tratamento, eu percebi que a voz teve uma melhora significativa, voltei a fazer um outro exame, e aí, quando eu olhei para as pregas vocais, ao invés de estar em uma, estavam nas duas, mas bem pequenininho, eu nem dei importância. Aquele nódulo maior tinha diminuído, mas ele estava bem pequenininho de um lado e também menor ainda no outro.
Mas aí retomei minhas atividades, continuei fazendo o que Deus estava mandando eu fazer. E aí, no ano 2018, de agosto em diante até novembro, eu percebi que a minha voz não estava boa. E aí, em novembro de 2018, eu acabei fazendo um outro exame e estava lá o nódulo, ainda calo, grande na corda vocal. Logo no instrumento de trabalho, o sacerdote, o Deus da promessa, não podia ser pai, o pastor não podia pregar. E aí comecei novamente, através do plano de saúde, fazer outro tratamento. A partir de novembro de 2018, a igreja acompanhou, mas ao invés da minha voz melhorar, ela só piorava. E eu com muito receio, porque eu tenho uma família, o meu ministério não é só o meu ministério, mas também a minha sobrevivência. E eu muito ansioso, muito preocupado naquela época, ficava pensando, e se eu perder a voz, e a minha esposa, os meus filhos, como é que vai ser? E colocando tudo aquilo diante de Deus, e a voz não melhorava, e aí nesse ano, 2019, no dia 10 de maio, eu disse, eu vou para Maringá, porque lá eu tinha um otorrino que cuidava de mim, tenho muitos amigos lá pelo tempo que fui pastor lá, pelas boas relações que tivemos. Então, fui fazer um exame com um especialista considerado o melhor da cidade naquela área. Quando eu comecei a fazer o exame, fui sozinho no carro, a Mabel não foi comigo, ela teve que ficar para cuidar das crianças. E cheguei lá, esperei bastante, contei um pouco da minha história. Quando ele fez o exame, ele falou assim, isso é velho, né? Eu falei, é velho. Ele falou, porque está muito grande. E já não é mais um calo, um nódulo, evoluiu para um pólipo, que você imagina, você começa a trabalhar com a mão, não dá aquela bolha de líquido, já viu isso ou não? Mas aí você continua trabalhando, o que acontece com a bolha de líquido? Ela não fica enrijecida? Ela não cria uma textura? Então foi exatamente isso que aconteceu na minha prega vocal. E aí não fecha, não passa o ar, você fica rouco e perde a voz. E aí ele já na hora me disse, você terá que fazer uma cirurgia. Peguei todos os papéis no dia 10 de maio, vim para Londrina, até então iria fazer a cirurgia em Maringá. Vim no carro pensando, preocupado, dizendo, Senhor, como é que vai ser a igreja e uma série de coisas, colocando aquilo diante de Deus. E aí cheguei aqui no domingo, eu tinha que pregar. Já fazia uns dias que eu não pregava, eu tinha que pregar sobre família. E quando eu cheguei, eu não sei porquê, decidi ir lá para a sala de oração, tinha 4 irmãs orando. Uma delas estava saindo quando eu entrei na sala. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. E aí ela disse assim, eu não vou mais, eu vou ficar. E naquele momento nós começamos a orar. E essa irmã, então, foi usada por Deus para falar algo importante na minha vida. E eu entendi claramente naquele momento que eu precisava de cura, não nas minhas cordas vocais, mas eu precisava de uma cura mais completa. De uma forma extraordinária, aquele domingo eu preguei como se eu não tivesse nenhum problema nas pregas vocais. Não fiquei rouco, não fiquei afônico, não tossi, não fiquei com falta de ar, e foi algo extraordinário. Saí daqui tomando posse. E Deus falou ao meu coração, Ricardo, você não vai passar por esta cirurgia. Então, no dia 15 de maio desse ano, eu fui encaminhado para um tratamento alternativo com uma das melhores especialistas de Londrina, mas que o meu plano de saúde não cobria. Então, era um grande desafio, porque as sessões eram muito caras e tudo que vinha junto com as sessões. Custo financeiro muito elevado. E eu sou grato a Deus porque recebi ajudas de algumas pessoas. O próprio conselho comprou 10 dias das minhas férias, eu tinha 20, e me ajudaram a cobrir uma parte, porque não foi todo. Mas pela fé eu decidi fazer esse tratamento, porque ela tinha muitos sinais eficazes de pessoas com casos como o meu, que não precisaram da cirurgia. E começamos o tratamento, às vezes 2, 3 horas por dia lá na clínica. Mandou ficar quieto, não podia falar, comecei a falar por sinais em casa, escrever no iPad, na tabuinha, e era um barato, porque as pessoas não sabiam que eu estava só sem falar, e elas achavam que eu estava surdo, então quem queria falar comigo falava alto. Muito engraçado, né? E aí eu não podia falar, não, fala mais baixo. E fizemos muitas sessões, e depois eu fui repetir o exame. A profissional que eu fui
que eu estava fazendo tratamento, foi comigo e a Mavi também para fazer o exame. Depois do tratamento foi muito engraçado. O melhor médico que fazia o exame, o dia que a gente chegou lá para fazer o exame, até o marido dela foi, estava todo mundo numa expectativa enorme. A gente entrou na sala do médico, que chama Ricardo, o equipamento dele estava estragado. Na hora estragou o equipamento. Falou, não dá para gravar imagem, não sei o quê. E começou e tal. Eu falei, Jesus, o que o senhor tem para o Ricardo? Jesus estava dizendo, eu quero uma cura integral para você. Então, acalmei meu coração, fomos procurar um outro especialista. Esse já era o 5º otorrino que eu passava em todo esse processo. E aí, confesso que como Zacarias, eu tive medo, eu me abati, pois a minha expectativa era não operar e parecia que as coisas estavam me levando para a cirurgia. Até o dia que a cirurgia foi marcada, seria dia 17 de julho, e aí no dia 13 de julho eu tive uma crise alérgica. E aí o que aconteceu com a cirurgia? Foi desmarcada. E o Espírito trabalhando. É cura integral. Acredite em milagres. Então ela foi marcada para o dia 31. Naquela semana, eu comecei a mudar as minhas orações. E eu parei de orar pela cura. Eu não falei isso para a Mábila, ela não sabe. Eu disse para ela que eu ia contar hoje, então ela não sabe disso. E eu comecei a orar, dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me opere. Ainda que eu vá para aquela mesa de cirurgia, eu tinha claro que eu não teria que passar por isso, mas aquele médico não vai ser a mão dele que vai me operar, porque eu estava com medo de cortar mais a corda vocal e eu ficar com uma sequela. Então eu dizia para Deus assim, me opere milimetricamente, Senhor. Eu preciso de uma cirurgia que tenha uma precisão milimétrica. Milimétrica. E um dia eu entrei em casa e falei para a Mábila, minha vontade era cuspir isso aqui. Você lembra disso? Cuspir, sair fora, como se eu estivesse jogando um chiclete fora. Mas Deus não permitiu. E Deus foi tratando. Depois, parei de orar pelo pólipo, comecei a orar, Senhor, cura o meu DNA, minha essência. O que é essa doença? O que esse processo de 2 anos tem a ver comigo? O que o Senhor tem para mim? E dentro de mim, eu tinha uma luta. Tudo me levava para a cirurgia, mas o meu coração dizia que o médico não iria me operar. Mas eu não podia falar isso para os outros. Podia dizer isso para minha esposa. Podia dizer isso aqui para o conselho, para a igreja. Porque o pólipo não melhorava e a voz estava ruim ainda. Mas eu orava, cura o meu DNA. Eu quero ser um homem, Senhor, diferente. Eu não estou fazendo falsa demagogia. E chegou um dia que eu estava com bastante medo. Bastante medo. E aí a cirurgia sendo marcada, eu me lembrei de algo muito especial que eu nunca trouxe para nenhuma igreja em 20 anos de ministério. Eu tive acesso a isso aqui, já adulto, perto dos 40 anos, pouco antes da minha mãe morrer. E isso aqui para mim é muito significativo. Eu ainda não coloquei isso aqui numa moldura, mas eu pretendo colocar. E um dia eu fiz essa oração naquela semana da minha cirurgia. E é uma bacia de alumínio. Mas essa bacia tem 45 anos. E, para quem não sabe, eu sou prematuro. Nasci de 6 meses. E quando eu nasci, em 1974, meus pais estavam se separando. Minha mãe era uma fumante e uma alcoólatra, bebia muito. E ela não acreditava em Deus. E ela era resistente, e o meu pai um crente fraco, que se submeteu ao jugo de uma mulher que devia ser pastoreada por ele. E o Ricardo, então, nasceu numa situação muito difícil, e eu comecei a orar por isso, falando, Senhor, se tudo isso aconteceu, o Senhor tem um propósito, eu não vou perder a voz, eu acredito ainda. E para quem não sabe, a Isabela, a Jéssica contou a história da Isabela, a minha história é muito parecida. E naquela quarta da vitória, eu contei um pouco da minha história aqui. O João vai se lembrar, eu falei de uma gravidez difícil. Não sei se você se lembra disso. Isso me surpreendeu muito, ele trazendo o diagnóstico. A minha mãe, ela, por causa de tudo, ela teve o útero dela, ela perdeu todo o líquido. Eu fiquei uma semana no seco. Para quem é médico, trabalha na área, sabe que isso não é possível. Ela começou a ter muitas febres, ela começou a ter várias complicações e aí chegou um momento, meu pai estava fora, meu pai viajava muito, que ela foi para o hospital, o médico disse,
é o seguinte, nós vamos ter que sacrificar a criança, porque ou a criança sobrevive e ela morre, ou ela morre e a criança sobrevive. E então meu pai, de longe, disse, não, eu quero que você tente os dois. Naquele momento, Deus estava tratando Zacarias Renato Bruder. E eu nasci, para a glória de Deus. E essa aqui foi a minha primeira banheira de banho. Peguei o Max Steel do Arthur hoje, só para ver se ele cabia aqui. Ele é maior do que essa banheira. E eu dizia assim, Senhor, aquela criança que tomou banho nessa bacia, todos os propósitos que o Senhor teve na minha história, que eu não vou contar toda hoje, porque a gente não tem tempo, não podem ser frustrados. Eu acredito que o Senhor tem alguma coisa, eu acredito em milagres, porque um dia o Senhor fez o milagre. Depois, se você quiser pegar na bacia, você pode pegar, tá bom? É o testemunho da bacia. E fiz essa oração. Não compartilhei essa oração com ninguém. Chegou o dia 31, nós fomos para o hospital. Eu, crendo na intervenção divina, eu estava tomado de uma paz imensa, muito em paz, muito tranquilo, porque a igreja estava orando por mim, muitas pessoas orando, muitas pessoas preocupadas, e eu sou muito grato a Deus por isso. Minha esposa me deu todo o apoio, eu não tenho nem como agradecer a Deus pela sua vida. Uma companheira idônea e fiel, por isso que a Bíblia diz que mulher preciosa, né, virtuosa, eu encontrei a minha, graças a Deus por isso. E quando a gente foi para o hospital, e eu fui para a sala de cirurgia, ela está de prova, eu estava bem tranquilo, e aí, no momento, ela disse assim, você quer falar? Eu falei, não quero falar mais, eu quero orar. E aí fui para o centro cirúrgico, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu lembro claramente de tudo, mas Deus estava me dizendo, você não vai ser operado. Eu dizia, mas eu estou aqui. Ele disse, mas você não vai ser operado por esse médico. Eu disse, mas eu estou aqui. Aí chegou o médico, eu lembro quando ele entrou, a enfermeira perguntou assim para ele, quanto tempo de cirurgia? Ele disse, 10 minutos. 10 minutos. Aí eu disse, oi, doutor, tudo bem? Bom dia. Ele, bom dia. Falei, Deus o abençoe. Depois eu tive o sono do justo. Paguei. Quando eu acordei dando glória a Deus, por dentro, porque não podia falar. E a Amabile, toda preocupada, porque tinham acontecido muitas coisas que eu não sabia e ela não pôde me contar. Então, mas eu estava muito feliz, eu acordei com a sensação clara de que algo especial tinha acontecido na minha vida e eu estava em paz. E aí, de repente, o médico chegou no meu quarto, chegou perto de mim, ela estava lá, ela segurou na minha mão, eu falei, ixi. E aí ele disse, e daí, tudo bem? Falou, rapaz, a sua cirurgia foi difícil. E aí eu ouvindo, como foi difícil? Foi difícil, foi difícil, foi difícil. Porque, olha, foi uma das mais difíceis que eu já tive, da minha história eu só tive 2 casos parecidos, eu não consegui te operar. Sua cirurgia era para ser 10 minutos, nós ficamos lá 1h30, você estava muito agitado. E eu lá calmo, sereno e tranquilo. Estava muito agitado, a anestesia não pegava, nós precisamos te chumbar, ele usou essa palavra. Te chumbar, para ver se apagava. E nesse processo, como a cirurgia não pegava, quando for colocar o tubo, nós cortamos a tua língua. E aí você ficou com uma hemorragia. E ela não parava, e eu puxando para o sangue não ir para o pulmão, e eu só escutando lá. E aquela ali pálida, né? Porque já sabia de tudo, e eu não sabia de nada. E aí eu precisei cauterizar, porque não cicatrizava. Aí entubamos você 2 vezes. Depois de 1h30, quando eu finalmente cheguei na tua prega vocal, eu não vi nada. E aí ele disse assim, eu vi um rasgo. Eu vi o sinal de um corte, mas que eu não fiz. Aí ele ficou perdido, ele disse assim, pode ser o sugador, pode ser o tubo que tirou, pode ser não sei o quê, pode ser aquilo, e eu só lá, tá bom, inocente, sabe de nada. Como ele não podia me ouvir, só eu e Deus, eu estava ali por dentro. E ali Deus inaugurou um tempo na minha vida de silêncio. Durante 10 dias eu tive o privilégio de falar só com uma pessoa, que foi o Espírito Santo. Só ele me ouviu. E em nenhum momento depois daquele dia, eu nem quis ouvir os relatos do médico, não me preocupei com nada, não dei importância, eu me calei e entendia
que a cura era um processo integral. Que todas as marcas de uma criança que foi rejeitada no ventre, que viveu separado dos seus pais, que teve um pai que quando ela nasceu tinha 60 anos de idade, 60 anos de diferença eu tinha do meu pai de idade, muito pobre, com muita dificuldade, tudo aquilo foi levado embora. Deus não tirou o pólipo, Deus tirou o complexo de inferioridade, a necessidade de autoaceitação, Deus tirou a ansiedade, Deus tirou muitas coisas de mim. Porque Ele ouviu minha oração, Ele curou meu DNA. E eu quero dizer para você que eu acredito em milagres, porque na minha gestação eu fui um milagre, e agora eu fui um milagre.